Paz e bem, pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar sobre o Evangelho de hoje, fazer essa parada nesse sábado, dia 23 de agosto. Então, vamos assim meditar o Evangelho. Hoje nós celebramos a festa de Santa Rosa de Lima, que ela interceda por nós filhos deste continente, filhos deste nosso Brasil também, né, para que ela interceda por nós, as nossas famílias, as nossas comunidades. Vamos ver a leitura de hoje, o Evangelho de hoje. Então, preste atenção aí no Evangelho, abre seu coração, seus ouvidos espirituais, né? Ouvidos espirituais, que é isso, Frei? Eu só tenho os ouvidos aqui da minha cabeça, né? Não, os ouvidos do coração, né? Ouvir com atenção. Vamos lá? Mateus 13, 44 ao 46. Um pequeno texto, então te convido a fazer esse momento de meditação e reflexão comigo. Seja perseverante, tá bom? Vamos lá? Vai dizer o texto. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, encontrar algo de muito valor, aquilo que tem sentido mais profundo, aquilo que deixa todas as outras coisas sem valor. Aqui que está talvez uma das características da espiritualidade cristã que a gente precisa cada vez mais amadurecer neste caminho. Porque às vezes nós temos um discurso, às vezes moral, doutrinal, que fala que a gente precisa deixar todas as coisas para seguir a Cristo. Isso é verdade, né? Mas às vezes só fica no discurso. E as pessoas ficam sem encontrar o que é mais valioso. Para que encontrando isso que é mais valioso, todas as outras coisas percam valor. Quando São Paulo faz a experiência com Cristo a caminho de Damasco, todas as outras coisas ficam na penumbra, fica sem sentido, né? Por isso que aquela imagem, ele ficou cego, né? Ficou ali temporariamente cego, sem ver, não conseguia ver, ficou 3 dias sem enxergar, né? Porque justamente ficou 3 dias sem ver aquilo que ele considerava de valor, que era importante para ele, as suas tradições, né, que ele tinha na época, a defesa daquela religião que estava mais para o egoísmo, né, do que para o encontro de Deus, mais fundamentado nas tradições humanas do que das coisas de Deus. Quando ele percebeu que aquilo não tinha mais valor, ele ficou como cego. E agora? Né? Mas é interessante porque aquelas coisas ficaram sem valor e totalmente absurdas, é porque ele teve um encontro. Aqui que está o negócio, né? A mudança. O negócio que estou chamando é a postura de mudança. A mudança vem pelo encontro com Deus. Deus nos encontra e a gente abre esse encontro, abre essa graça, e em vivendo isto, as outras coisas perdem o valor. Podemos até usar de outras coisas, mas elas não são mais importantes. E é uma coisa interessante, sempre no Evangelho aparece a questão do segredo, do mistério. Eu falei isso aqui ontem, né? Se dá no silêncio, né? No simples e no silêncio. Parece que a manifestação de Deus, parece não, né? A manifestação de Deus mais profunda, um irromper do reino de Deus em nós, acontece no segredo do quarto. O São Francisco, né, eu contei isso aqui outro dia, ele tinha o costume que quando ele se sentia visitado pelo Senhor, como ele não queria que ninguém ficasse olhando para ele porque ele estava chorando, né, ele colocava o capuz, né, e se escondia ali no capuz. Ele queria manter em segredo. Também outra postura dele é quando ele voltava
dos tempos de oração, nas grutas, nos bosques, sozinho, ele não contava, ele não queria contar, né? Por que isso? Por que segredo? Por que no quarto escondido? Porque é bom que a gente não faça visivelmente extravagâncias devocionais, né? Agora eu me jogo aqui e todo mundo está me vendo, perigoso, né? É porque descobrindo o grande valor, a gente não quer expor de qualquer forma, né? E não quer também jogar essa grande pérola que eu encontrei, jogar assim para que os outros, né, olhem para mim e digam, nossa, como ele é santo, né? Não, a gente preserva. Essa intimidade com o Senhor é interessante, os grandes mestres da espiritualidade vai trazer isso, né? Não é para ser exposta, né? Mas você fala assim, mas Frei, mas nós precisamos evangelizar, precisamos falar de Cristo. Sim, precisamos, né? Precisamos falar de Cristo, precisamos falar da boa nova, ou seja, da proposta do reino de Deus, daquilo que Ele quer para o ser humano. Sim, é verdade, né? Precisamos fazer isso. Mas isso se faz com humildade, principalmente com o testemunho, e não pelo o estilo simplesmente espalhafatoso, exagerado, né? Quando tem muito exagero, muito que se torna muito visível, tem que tomar cuidado, né? Tomar cuidado. E uma coisa que eu falo para algumas pessoas, olha, quando você vai rezar em público, faça o que todo mundo está fazendo, né? Por isso que a igreja é sábia nisso, né? Ela aprendeu do Senhor. Quando nós reunimos em liturgia, nós fazemos os mesmos gestos, né? Todo mundo faz o mesmo gesto. Se é o nome do Pai, todo mundo faz o nome do Pai. Se é a hora da consagração, todo mundo ajoelha, né? Aqueles que podem, aqueles que não podem, claro, não ajoelha, né? E vai comungar, comunga com discrição, né? Ou recebendo na mão ou na boca, com discrição. Não faz gesto esparafatoso. Por quê? Não, filho, mas eu quero demonstrar toda a minha reverência com a Eucaristia. Cuidado, meus irmãos, o nosso orgulho é terrível, né? O nosso orgulho aproveita das situações de boas intenções, isso é bom, uma boa intenção, mas que seja no discreto. Quer fazer essas reverências maiores? Faz uma visita ao Santíssimo, quando ninguém está te vendo, né? Quando ninguém está me vendo. No comum, a gente é discreto, né? Isso é muito importante. Por isso que, encontrando esse tesouro, vamos preservar essa intimidade com o Senhor. Quando nós começamos a contar demais as nossas experiências religiosas, ficamos contando demais os nossos arroubos, né? Aqui usando termos antigos, ou seja, nossa elevação a Deus demais. Foi maravilhoso o encontro, eu senti Deus, né? Pois é, perigoso, né? Então, o reino dos céus é quando se descobre este encontro pessoal. Deus vem até nós, a gente se abre a Deus, a gente também vai até Deus, né? É o encontro. E a gente percebe que precisa preservar a intimidade. Se a gente for comparar com o amor, né, do casal, também tem intimidade do casal, não tem? Tem. Né? Seja afetivo, seja sexual, mas também as conversas do dia a dia, tem coisa que só o casal conversa, né? Só eles, porque é preciso preservar. Nem os filhos ficam sabendo, né, de conversas. E também de propostas, né? Também às vezes não ficam. Por quê? Porque ele é próprio dessa intimidade. Assim também, muito da nossa vida espiritual deve ser preservada somente entre nós e Deus. E as coisas a mais, talvez, que a gente precisa e sente necessidade de falar, diretor espiritual e confissão. É aí, né? Não vamos colocar exposto para a gente não gloriar, né? Não gloriar dos nossos grandes conquistas, etc. Né? Então, descobrindo este valor grande, preservamos, não vamos expor, né? E vamos fazer de tudo para conquistar cada vez mais o reino de Deus. Daí todas as coisas perdem um valor e cada vez mais eu vou querer aprofundar nesse reino, né?
Muito bem, meus irmãos, espero que tenha ajudado nessa meditação. Tentei aqui trazer outros elementos no nosso dia a dia, porque espiritualidade é isso, né? Não é simplesmente ler o Evangelho, mas é colocar na nossa vida esta palavra de Deus. Tá? Deus te abençoe, fique com Deus. Bom sábado.